Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Eu gostaria de deixar uma palavra para você nessa manhã, palavra que Deus botou no nosso coração, que se encontra lá em Salmos, capítulo 51. Vamos ler apenas o primeiro versículo, o segundo versículo e a partir do versículo 10, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Esse salmo é o salmo escrito pelo rei Davi, né? O rei Davi, o contexto que Davi escreve esse salmo, é um contexto que ele havia pecado com Betseba, né? E depois dele ter pecado com Betseba, ter adulterado, ele recebe em sua casa o profeta Natã, e o profeta Natã o adverte, né, contando uma história, o adverte sobre o seu pecado. Quando ele percebe que havia pecado contra Deus, então ele começa a clamar a Deus por misericórdia, se humilhando e pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. As consequências do seu pecado foram enormes, né? Por exemplo, Tamar foi estuprada pelo seu irmão Aminon, depois Aminon foi morto por Absalão. Eu não gostaria de entrar nesse ponto, né? Nesse ponto especificamente, mas o que eu gostaria de dizer é que Davi era servo do Senhor, assim como eu e você, assim como nós. Davi, ele tinha a alegria da salvação. Davi, ele tinha o Senhor Deus em sua vida. Então, quando ele peca, ele percebe que passou a existir um vazio em sua alma, uma tristeza o dominou, né? Um arrependimento muito grande veio sobre ele, o levando a clamar a Deus por misericórdia, a clamar a Deus por ajuda. Expôs diante de Deus o que ele havia feito, que ofendeu a Deus, entristeceu a Deus, porque ele pecou, né? E ele começa dizendo: tem misericórdia de mim. O nosso Deus é um Deus misericordioso e Davi o sabia muito bem, né? Então, se você hoje tem estado com essa tristeza em sua alma, pensando: Senhor, eu pequei, né? E agora o Senhor não vai mais me receber na sua presença, o Senhor não vai mais me receber como filho. Deus, ele nos ama. Se nós estivermos verdadeiramente decidido a pedir ao Senhor a sua misericórdia, a sua compaixão, o seu perdão, ele nos ouvirá. Deus ouviu Davi. Davi, como rei, Davi tinha súditos, tinha um império, né, ao seu dispor, e Davi sentiu uma necessidade de Deus tão grande que ele expôs diante de Deus, dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro, né? Um coração puro, um coração transformado, um coração que se alegra e regozija na sua presença. Talvez é isso que nós precisamos hoje. Talvez é isso que a igreja no século 21, né, precise, de um coração puro, um coração transformado, um coração cheio de alegria de estar diante do Senhor. Portanto, ele vai dizer: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quantas pessoas hoje têm perdido a alegria da salvação? Quantas pessoas hoje podem estar indo para a igreja sem vontade,
pode estar orando sem vontade, lendo a Bíblia sem querer ler, fazendo muitas coisas na igreja por fazer sem vontade. Então faça como Davi, peça ao Senhor: Senhor, dá-me a alegria da tua salvação. Cria em mim um coração novo, um coração puro, um coração alegre, regozijante da sua presença. Quantas pessoas que eu conheço, né, que estavam super animadas na igreja, trabalhando, servindo ao Senhor, e se entristeceu por alguma situação, saiu da igreja e não consegue mais desenvolver aquele papel que ele fazia na igreja que ele havia saído. Quantas pessoas hoje estão paradas, não conseguem mais assumir uma responsabilidade, um compromisso na casa do Senhor, porque ficaram entristecidas com um certo líder, ficaram entristecidas com questões humanas, administrativas, né? Muitas pessoas estão paradas, não querem ir para a igreja, ficam dentro de casa porque foram entristecidas. A solução é: peça ao Senhor, para que o Senhor renove o seu coração, que o Senhor coloque dentro do seu coração a alegria da salvação. Quando nós temos essa alegria, nós queremos passar essa alegria para outra pessoa. Então eu peço a Deus nessa manhã que Ele renove as suas forças, que Ele revigore você, que Ele te levante do chão, que Ele te sustente, que Ele te ajude a voltar a dar frutos para o Senhor, porque essa é a nossa missão. A nossa missão é dar frutos para a eternidade. Que Deus te abençoe nessa manhã. Reflita sobre essa palavra. Salmo 51. Reflita, e eu tenho certeza que Deus está falando e continuará falando em seu coração. Tenha um bom dia, Deus te abençoe. Um forte abraço.